Para mim é uma emoção gigantesca ter pessoas a assistir a uma coisa que eu fiz e que eu fiz neste sentido, não só uma parte como ator, neste caso até a cor do filme foi editada por mim, portanto realmente muito especial para mim esta estreia. Eu agradeço ao Pedro Tendinha ter percebido que podia haver espaço no Famous Fest para fazer uma coisa destas. Eu agradeço profundamente. Isto para mim é uma desculpa, para mim as histórias são uma desculpa de partilha humana, de falar de coisas que todos nós sentimos, todos nós temos as mesmas necessidades, todos nós temos os mesmos sonhos, os mesmos desejos, os mesmos medos, os mesmos receios, e é engraçado que pessoas que falam e que trabalham com pontos de vista, de histórias, poder fazer coisas deste género com colaboração e equipa de pessoas que têm o mesmo humor e o mesmo carinho por essas mesmas histórias. As histórias são apenas uma desculpa e um pretexto para depositarmos aquilo que acreditamos, a nossa energia, as nossas experiências de vida num canal. Um canal pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser as coisas mais variadas formas de arte, e isso faz a arte tão especial. Agradeço, não sei se eventualmente tiverem alguma pergunta para mim, seria maravilhoso poder responder a primeira pessoa. Não, uma pergunta sim. Boa noite. A rodagem, é assim, isto foi completamente, obviamente, independente, isto foi investimento meu, foi dinheiro meu, portanto foi um dia de rodagem. Tivemos 3 dias de ensaio com a Daniela e com o Alberto, porque para mim, para já não é normal, ou não é tão comum ver curtas com tanto diálogo. Geralmente as curtas são um excelente veículo para se contar a narrativa e muitas das vezes não é um espaço tão interessante para o diálogo. E aqui para mim era precisamente o interessante, era isso, era ter um espaço, no fundo é só uma cena, é uma arena, e filmá-la de um ponto de vista em que de repente 6 páginas de texto não sejam monótonas, não sejam enfadonhas e que tenham todos os gradientes, desde os dois estranhos que não se conhecem, que são obrigados a ter que estar de repente a interagir um com o outro e no final perceber-se e ter um bocadinho um sentido positivo sobre uma coisa. Para mim o princípio desta história foi de que nós nunca conseguimos pôr-nos no lugar do outro se de facto não tivermos vivido alguma coisa semelhante. Nós podemos imaginar e dizer assim, eu imagino como é que isso seria, mas nunca podemos dizer, eu sei como é que isso é. Só podes dizer, eu sei como é que isso é se de facto tivesse vivido uma coisa semelhante. Para mim foi aqui a premissa, foi com isso que eu trabalhei com a Daniela e com o Alberto, o outro ator, o Alberto, falo como o Alberto, se vocês conhecem, não sei se é o Alberto. Mas portanto foi isso, foi um dia de rodagem e a premissa era essa, era contar uma coisa que seria absolutamente circunstancial, de uma forma um bocadinho diferente, e para mim como realizador, não posso dizer como realizador, mas como um exercício de realização, para mim foi isso, foi 6 páginas de texto com um espaço com 2 atores, fazer uma linguagem visual e narrativa que não fosse chata. Portanto, ainda tenho metade da plateia, eu acho que vou ter tempo. Eles não nos puseram cadeiras precisamente que era para a malta não ficar muito tempo, mas eu não quero saber. Alguém disse. Boa noite, desculpa. Posso fazer um comentário? Sim. Boa noite. Dou-lhes parabéns. Você é muito jovem e você demonstra aí em 10 minutos, com duas pessoas, com 2 seres humanos, 10 minutos a filmá-los, você demonstra, é muito jovem, você tem idade para ser meu filho. E você tem um percurso de vida, você demonstra ter uma tal drama nesse diálogo. Dou-lhes parabéns, porque você realmente tem muito mais idade. Muito agradeço muito mesmo. E você tem um bocadinho de projeto, eu acho que tem muito interesse para além de ser um ator, é um grande ator. Muito obrigado. Para já eu quero dizer que para fazer aquilo que este senhor acabou de fazer é preciso uma coragem enorme, porque é muito, muito fácil uma pessoa apontar o dedo e dizer que aquilo está mal feito e rarissimamente as pessoas têm coragem de se levantar e defender aquilo que acreditam e aquilo que acham que vale a pena nesta vida. Portanto, um grande bem-aja, muito obrigado por ter aqui coragem, essencialmente por coragem. Obrigado. Sim, desculpa.
A pergunta desculpa, não. Maria João, e o... Manuel, obrigado, Manuel. A Maria João estava a perguntar qual era a grande diferença, ou a principal diferença entre contar uma história como ator e contar, neste caso, como realizador e parte do argumento. Atenção que esta história não é minha, isto foi um princípio, e isto está a responder à tua pergunta. Aqui o meu desafio, o que eu mais gosto é trabalhar em equipa, é perceber que sozinhos nós não fazemos nada e nunca conseguiremos contar uma história. Mas é de facto um desafio absolutamente incrível, tu sentires que consegues puxar das pessoas o melhor que elas têm para dar e trazer isso com uma coisa em comum que toda a gente vai poder desfrutar. Isso para mim é um desafio enorme. Então aqui o que nós fizemos foi, eu com a Daina, que foi a minha produtora lá nos Estados Unidos, ajudou-me a pôr isto junto. Nós lançámos um repto para as universidades, para os autores, para os guionistas, e eles responderam a dizer assim, olha, temos aqui um guião que estávamos que estivesse em filme. E nós escolhemos, esta história era o único guião que não era um guião, era uma história. E eu senti na história, da forma como, portanto, não estava em diálogos, não tinha os diálogos escritos, estava só uma narrativa. Mas a forma como estava escrita, eu senti que aquilo era uma verdade absoluta. E, portanto, falou mais alto para mim do que qualquer outro guião que estava com toda a carpintaria dramatúrgica de cinema, etc. Então, eu voluntariamente perguntei à autora da história se poderia eu escrever o guião em cima daquilo que ela tinha da história dela. Portanto, todos os diálogos foram escritos por mim para servir a história dela. Logo aí, nós criamos uma energia que é totalmente diferente de um ator receber um texto e interpretar o texto. A energia é completamente diferente porque nós estamos a trabalhar em equipa e depois eu tenho que, neste caso, o papel realizador, é fazer com que todos os outros instrumentos musicais toquem a música que eu acho que só vai honrar a história. Nem é aquilo que eu acho, é aquilo que eu acho que a história merece. Eu acho que é essa energia e essa generosidade para com a história, que é livre de egos, que faz com que, para mim, me apele cada vez mais do lado da realização e muitas das vezes já não ter paixão para aturar certos caprichos de outras equipas menos interessantes que se calhar vai-me fazer, com o lado ao longo do tempo, deixar de fazer tantos trabalhos como ator. É a vida, obrigado. Mas não sei se respondi, mas... Mais uma, antes disso mandaram embora. Se não tiverem, e eu senti daquilo que nós tínhamos conversado, tínhamos a mesma frequência, a mesma vontade de que as histórias são mais importantes do que nós, em que nós servimos as histórias. E portanto, sempre nos encontrávamos, ainda não é desta. Ela chegou inclusive a falar lá, sabia na cena onde ela estava, se precisavam de um europeu, não sei o quê. Portanto, nós tínhamos uma grande vontade. Eu estava, tive uma temporada nos Estados Unidos, serviu a vontade, juntou-se a fome, juntou-se à vontade de comer e arranjámos aqui, lancei este rap, o guião surgiu, fluiu, as coisas aconteceram. Trabalhar com ela foi facílimo, foi muito fácil porque ela queria contar esta história. O querer contar esta história, o gostar de querer entregar-se à história é meio caminho andado, quer dizer, não há aqui nenhuma agenda a não ser essa. Portanto, no fundo, eu, da mesma forma que se calhar se fosse a realizar e a fazer, há coisas que nós quando estamos a fazer não temos noção daquilo que está a sair. E que muitas vezes o realizador aquilo que faz é apresentar uma escolha e dizer assim, olha, isto é o que está a sair, será que é isto que nós queremos? Portanto, e às vezes o realizador é apenas isso, é um grande mediador entre a história e aquilo que está a ser feito. Em relação a projetos futuros, sim senhor, ainda hoje até às 7, 8 da noite estivemos a fazer a pós-produção de uma longa-metragem chamada Malapatas, já agora ficam a saber, estamos na pós-produção, temos ali o meu editor está ali em cima, estamos juntos, pá. E portanto, se tudo correr bem este ano, ainda estreia uma comédia, portanto é uma coisa completamente diferente, Rui Unas e Marco Horácio, à frente do grande elenco, e foi todo rodado no Algarve, uma longa-metragem, se tudo correr bem, até ao final do ano, o Malapata está cá fora. Portanto, assistam, se ouvirem falar Malapata já sabem o que é. Obrigado, muito obrigado, parabéns. E já agora, se quiserem sair daqui e dançar um slow, o Nuno Marco tem algo para vocês. Fiquem atentos.